mais um Não Almoce Sozinho, nas belas e elegantes instalações aqui do Puleiro do Galo, no Vale do Ipê. E pensa num cara feliz. Eu empreendo há muitos anos e já passei ao longo dessas décadas aí empreendendo por todos os desafios, as dores e as delícias aí de se empreender. Eu sempre mirei muito em grandes nomes, em pessoas de sucesso, resilientes e batalhadoras e com mentalidade diferenciada, mas também sei das dores de se empreender, como é solitário o empreendedorismo. E o podcast surgiu com a ideia realmente de levar histórias, desafios e superações para você que está aí almoçando com a gente aí. Desde que eu comecei com esse projeto, um dos primeiros nomes que veio na minha cabeça foi desse convidado que está aqui comigo hoje, que eu tenho o grande prazer de trazer. E Juiz de Fora deve muito a esse cara, sem dúvida um dos maiores empresários aqui da nossa cidade. O crescimento da nossa cidade passa muito. Quem aí nunca esteve aí num supermercado Bahamas ou numa das várias bandeiras aí do Grupo Bahamas? Então, com muita alegria, muita satisfação que eu trago aí o Jovino. Prazer te receber aqui, Jovino. Boa tarde, Mauro. Agradeço muito o convite. Estou te devendo há algum tempo que você me convida e agora coincidiu essa data e fico muito feliz de estar aqui com você. É no tempo de Deus, sempre. Para mim é um grande prazer. Ah, que bom. Começar brindando aí esse nosso almoço aí, essa parceria. Eu queria começar sabendo quem é o Jovino Campos, de onde você é, como é que começou a sua história aí no... Bom, muita gente pergunta, né, de onde eu vim. E eu sou de Rio Pomba, né, uma cidade aqui próxima aqui. Sim. Vim para cá com meus pais com 8 anos de idade. Tá? Meu pai, pessoa simples, uma família simples, que eu sou até hoje, né, apesar de ter conquistado tudo isso aí como empresário, mas eu me considero uma pessoa simples, né, bastante popular. Eu não sou aquele cara que fica gabando aquilo que tem. E com 8 para 9 anos eu vim para Juiz de Fora, meu pai em busca de um trabalho. Meu pai era marceneiro, já foi empresário também em Rio Pomba, foi dono de uma marcenaria, mas ele teve dificuldades lá e veio para Juiz de Fora trabalhar de empregado. E trouxe primeiramente um irmão meu, o Zé Claudio, que é o mais velho, e veio trabalhar também, e depois ele resolveu trazer também a família junto para cá. Então, vemos todas família de 11 filhos. De 11 filhos. Só um nasceu em Juiz de Fora, o restante tudo nasceu em Rio Pomba. Então, em 1969, nós viemos para cá. E eu ainda jovem, né, com 8 anos de idade. E você começou, então, também na marcenaria? Aí, eu comecei como marceneiro. Eu costumo brincar que eu já fui ajudante de servente pedreiro. Porque antes de ser marceneiro, trabalhei também ajudando em obras, essas coisas assim. Entendeu? Então, eu comecei Aí meu pai me levou para trabalhar com marcenaria, depois eu fui trabalhar numa fábrica de imóveis independente do meu pai. Meu pai me ajudou, me ensinou a trabalhar também, a dar valor ao dia a dia. Uma família muito simples que veio para cá e os irmãos todos trabalhando. E eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos de idade, ajudando em supermercado, no supermercado Mendes em Santa Luzia. Felizmente, vocês moravam lá em Santa Luzia? Morava em Santa Luzia. Primeiro eu mudei para o bairro Piranguinha, né, que chamavam antigamente. Que é ali próximo do bairro Teixeira. Depois nós mudamos para Santa Luzia. Meu pai comprou um lote lá, construiu uma casa, a gente foi morar numa casa ainda com fechamento, com chão de terra batida, com fechamento ainda de madeirite, ainda, que nem janela tinha quando nós mudamos para lá, para fugir do aluguel. A vida é muito difícil naquela época e nós começamos a trabalhar muito novos. Não só eu, mas meus irmãos, todos. As irmãs também começaram a trabalhar muito novo. Naquela época não tinha problema trabalhar com 13, 14 anos. Comecei com os 13 anos de idade. Todo mundo naquela minha época começava. Hoje em dia, os filhos começam a trabalhar um pouco mais tarde. Eu acho que está até correto estudar, se preparar melhor para o mercado de trabalho. Mas naquela época a gente não tinha muita oportunidade, então tinha que começar a trabalhar para ajudar em casa. Então os meus familiares tinham muitos filhos para ajudar em casa, né, para trabalhar. Então começamos muito novo. E a gente aí viveu aí muitos anos. Depois eu trabalhei de marceneiro, de carpinteiro, trabalhei em fábrica de imóveis. Depois eu fui para o Exército. E na volta do Exército que a gente começou a pensar em empreender. Surgiu um bar, na verdade, um bar lá em surgiu o Jovino empreendedor, sem nenhuma pretensão de chegar onde eu cheguei. O empreendedor acho que já nasce com aquele... o sangue já estava ali.
Talvez isso Ele tenha despertou, então, Despertou. pós-exército. A convite do meu sócio, né, que está há 42 anos comigo, do Paulo Roberto, de montar um bar. Para mandar um grande abraço aí. O Paulo aí. É mais do que irmão, né? Uma pessoa muito querida. A gente está nessa luta aí há 42 anos juntos, né? Começamos com um barzinho, com um botequim. Então, o nome Bahamas, né? Já vem assim do nome de Barra, né? Como é que foi a escolha do nome? Olha só que coisa interessante, né? Eu não estava nem, acho que nessa época eu estava até, não estava nem estudando, mas tinha passado para o colégio, a gente pensou num nome que pudesse soar bem com um bar. Então, Bar Lopes, Bar Campos, ou Reis, que era meu sobrenome, Lopes do meu sócio, e a gente imaginou, falou, não, tem que ser alguma coisa mais moderna, né? Aí a gente olhou no Atlas, abriu o Atlas lá na casa dele, aí olhamos no Atlas, era o nome Barrama, eu falei, pô, esse nome aqui é legal, Barra, né? Aí usava assim, BA, apóstolo, Ramas, para poder soletrar, né? Dar aquela paradinha, Bahamas. Então foi isso a ideia do nome Bahamas, né? Que depois, né, mandar aí virou sinônimo de supermercado. E começou também ali, o bar virou uma mercearia e Sim, crescimento. A gente tinha um problema muito sério na área de segurança ali no bairro, né? Um bairro simples. E como qualquer bairro, não é só em bairro seja mais pobre ou mais rico, mas Barra era sinônimo de confusão no passado, né? Hoje nem tanto. Hoje acho que existe mais segurança para tocar bar. Mas naquela época tinham esses problemas de segurança, onde tinha muita confusão, brigas, essas coisas. E a gente não nasceu para isso, para confusão. E aí que nós falamos, pô, nós temos que mudar um pouquinho isso aqui, né? O bar está indo muito bem, rendia muito bem, bar é um negócio que dá um bom retorno, você vende cachaça barata, vende tira-gosto, que dá uma margem boa, mas dá muito problema e se prende muito também. Né? Prende muito. Então, a hora que nossos amigos estão divertindo, a gente está trabalhando. A família, né, precisa viajar alguma coisa, o bar prende demais. Sim. Você já teve restaurante bar, sabe como é que é, né? Verdade. Então, nós falamos, vamos mudar um pouquinho, vamos tentar passar para a mercearia. Isso não foi da noite para o dia, demorou. A gente continuou com o bar, com um pouquinho de mercadoria que a gente colocava para o dia a dia na mercearia. Depois, quando a gente sentiu que realmente o bar era mais... A mercearia seria mais interessante, a gente migrou tudo para a mercearia, acabou com o bar, acabou com as bebidas no balcão. E dali a primeira unidade, após o Santa Luzia, vocês abriram? Nós fizemos alguma experiência ali mesmo dentro de Santa Luzia, algumas garagens, assim, Bahamas nasceu de uma garagem. Né? 36 metros quadrados hoje, cabe 2 carros, que é onde nós começamos. Né? Depois nós abrimos em outra garagem, e aí fomos tendo alguma oportunidade e abrir em outros locais. Aí fomos para o bairro Ipiranga, né, para o bairro Ipiranga, na esquina com a da Civaga, depois nós fomos para ali, para a rua do Dr. Costa Reis, depois viemos para o bairro São Pedro. São Pedro foi uma loja maiorzinha que a gente teve. Compramos um terreno, conseguimos comprar um terreno e construir uma loja nova. E aí por diante foram várias experiências em vários locais. Algumas estão até hoje aí, continuam como filiais, e algumas até fecharam, porque foi um aprendizado constante. Em que momento aí veio aquela, opa, agora o negócio vai, agora o negócio engrenou? A gente começou a sentir como supermercadista mesmo quando nós compramos aquele ponto ali na Avenida Rio Branco, que era a antiga churrascaria Avenida. Foi quando começou a serviço. Isso, como a gente começou a serviço como supermercado. Depois transferiu para o São Vicente. Mas ali, o Bahamas, ali da Rio Branco, começou lá onde era um prédio, era a churrascaria Avenida. Frente a Delfim Moreira, se não me falha a memória ali, né? Descendo ali em frente. E aí a gente abriu o supermercado. Então começou ali e depois foi primeira loja grande de supermercado, que a gente chamava Leão Supermercado, de repente completo, com açougue, com padaria. Foi ali que a gente começou. Depois, né, eles pediram um imóvel e surgiu a oportunidade da São Vicente. E a São Vicente começou pequenininha também. Hoje é uma grande loja, um hipermercado. Mas quando começamos lá, começamos num espaço pequeno. Ainda funcionava a fábrica, parte da fábrica. Nós pegamos um pedaço da fábrica e abrimos um supermercado. E depois, à medida que a fábrica foi transferida lá para o Distrito Industrial, e nós crescemos. E depois nós fizemos uma reforma muito grande. E é a loja que é hoje, né, que é a melhor loja de Juiz de Fora. Eu acho que é o supermercado que mais vende Juiz de Fora hoje, é lá. O melhor ponto comercial de Juiz de Fora, não tenho dúvida. É um movimento
Constante. Gigantesco, constante. 24 horas, né? 24 horas. 24 E uma horas. sacada interessante também foram, a partir daí, criar o Bahamas Express, né? Exato. Antes disso, nós tínhamos a loja funcionando 24 24 horas. horas, me lembro. Para uma bem. questão de E com economia. movimento Movimento constante. bom, durante a Funcionava madrugada. meia-noite, 1 hora da manhã, você ia lá, você tinha cliente fazendo compra. Só que é uma estrutura muito pesada Um e com um custo muito alto. Sem E dúvida. aí que veio a sacada de abrir uma loja junto, né, que funcionasse nos horários alternativos. Complementaria. Para um público menor. E funcionou muito bem, porque teve uma redução de custo e o nosso movimento, somando-se no nível das duas lojas, continuou crescendo. E aí também, pelo histórico, vocês canalizaram para aqueles produtos que de fato tinham giro nesse horário, né? Que Aí, mais... a gente vai ganhando experiência e conhecimento, né? Eu digo que hoje eu aprendi um pouco, tem muito aqui a aprender. O varejo, assim, muita mudança de desenho. constante. Constante. E naquela época a gente chegou, a gente começou a analisar os produtos, os itens que vendia melhor, nos horários noturnos, então aproveitar, vender mais bebida, vendia mais água, bebida. E isso a gente colocou nas lojas que a gente chama hoje de Express. E essas mudanças constantes também fizeram vocês ir abrindo outras bandeiras também, né? Foi tudo uma questão de oportunidade. Assim, hoje a gente tem planejamento. Desde 2016, a gente trabalha com planejamento estratégico, com governança Hoje corporativa. vocês estão profissionalizados. Está profissionalizado, mas no passado era tudo muito em cima do achismo. E nós demos muita sorte. A gente tinha um feeling, né, Sim. do que podia fazer, mas nem tudo deu certo. Assim. Nem tudo deu certo. Nem todas as lojas que abrimos a gente manteve aberta. Então, hoje ainda tem alguns momentos que a gente pensa em fechar alguma outra loja. O mercado, né, ele evolui muito demais, volátil, muito volátil, então a gente tem que estar atento a isso. O negócio tem que ser lucrativo. Sim. Então, a gente não tem hoje medo de fechar uma loja, mas nós estamos fechando uma, abrindo várias, né? Então, hoje o Bahamas já tem 86 lojas. 86 lojas, empregando mais de 10 mil colaboradores. 10.400 colaboradores foi o número que me passaram a semana passada. Deve crescer um pouquinho no final do ano, contrata um pouquinho mais de pessoas, vai passar dos 10.500 funcionários, mas ainda dando assegurado, porque janeiro é um mês diferente de dezembro. Dezembro chega a crescer 25% a 30% em relação à média dos meses anteriores na venda de dezembro. Perfeito. E veio um outro passo também, que foi a ida para o Triângulo Mineiro, né? O Triângulo Mineiro foi em 2012. Em 2012 a gente resolveu que Juiz de Fora estava assim, meio pequeno para a gente crescer. Depois, após Juiz de Fora, qual foi a primeira cidade da Zona da Mata? Aí depois nós fomos para Ponte Nova, para Viçosa, que foi uma oportunidade que nós tivemos lá de abrir, de comprar um grupo de loja lá, e nós abrimos lá. Depois foi abrindo em outras cidades aqui, nós temos hoje em 22 cidades que o Bahamas hoje opera. Então, assim, é um número grande de cidades, com 84 lojas, tem cidades que a gente tem uma loja, tem cidade que tem 2, 3 lojas, então é um número muito grande de lojas. Então, são 86 lojas no todo, dessas 86, 82 de varejo e 4 de pet. Eu estive recentemente em Uberlândia, fiquei impressionado com a cidade, eu visitei alguns anos atrás e estava nivelada com Juiz de Fora, hoje eles estão léguas acima. Uma cidade que cresceu mais. E as suas lojas muito bem posicionadas. Eu vejo assim que o agronegócio ajudou bastante a evoluir, entendeu? Então, assim, a vantagem de Uberlândia, por uma cidade plana, fácil de crescer, desenvolver, de construir novos loteamentos, a cidade cresce muito, né? Então, fazendas que estavam ali do lado de Uberlândia viraram os loteamentos, viraram empreendimento, viraram novos bairros. Juiz de Fora já tem uma dificuldade maior pelo relevo. Então, a cidade tem essa dificuldade. Então, a vantagem de Uberlândia, nesse sentido, ter crescido mais do que Juiz de Fora, foi muito em função do agronegócio e do relevo que a cidade, que isso ajuda bastante. E hoje no Triângulo vocês estão com quantas lojas ali? Né? Lá são 26 lojas. E uma representatividade bastante importante. 30% do nosso negócio está lá e 70% do nosso negócio está aqui. Você comentou de algumas bandeiras aí e está atento ao mercado também. Eu achei uma sacada bastante interessante o Barra Pet, é um mercado em franca expansão, né? Hoje as famílias estão tendo poucos filhos ou não tendo filhos, mas sempre tem um pet ali. Tem um pet, né? Diminuiu o tamanho das famílias. Barra Pet começou em 2025, 2024. Foi no ano passado, 2024. No início de 2024. Então, é um ano e pouquinho que nós estamos com a bandeira. A gente criou essa bandeira para fazer um teste, uma experiência, abriu uma loja aqui, abriu em Uberlândia, abriu em Leopoldina, e a gente está fazendo essa experiência. E já chegou o momento da gente começar a reinvestir mais nessa bandeira. Então, para o ano que vem, a gente já tem expectativa de abrir novas lojas. O nosso cardápio já está chegando já, o nosso prato aqui no Puleiro do Galo, mas eu vou começar com o cardápio indigesto.
Empreender não é fácil, empreender é uma montanha russa, né? Eu queria saber em que momento assim, da sua trajetória empreendedora deu vontade de desistir, muito problema, não sei o quê, ou algum daqueles problemas que te paralisou? Olha, eu sou um empresário muito otimista. Mesmo num momento difícil, eu acho que tem solução para tudo. Não tem solução para a morte, mas para tudo tem. O ano 2000 foi um ano muito difícil para a gente. Então, um ano que a gente estava virando um pouco a chave, né, para uma empresa, talvez assim, bem descontrolada, para uma empresa mais controlada. A gente sentiu a necessidade de nós evoluirmos um pouco na nossa administração. Então, tivemos praticamente quebrados. Contratamos consultores para poder fazer uma avaliação da nossa empresa. 2 consultores estiveram lá, falaram que nós devíamos pedir concordata, para contratar uma empresa, um advogado, para poder fazer a concordata. E eu nunca fui, assim, não acreditava nisso. Opa, eu imaginava que tinha solução. Tinha solução para o nosso problema. Obrigado, Valdeci. Aí o Valdeci, que é o prata da casa aqui do Puleiro do Galo, já conhece o Jovina? Muitos anos, né? Conheço o Jovina há muitos anos. É uma honra para mim servir ele nesse podcast hoje. Bacana. Mim, tá? Bom almoço. Obrigado por me servir sempre aí, com essa mesma atenção, com essa mesma... Obrigado. Ele é patrimônio aqui do Puleiro do Galo. E eu aproveito para convidar você também a experimentar os pratos cardápio executivo aqui do Puleiro do Galo, de terça a sexta, com estacionamento grátis, super fácil de parar. E, além disso, também os clássicos, os tradicionais clássicos do Puleiro aí disponíveis no horário do almoço. Vamos saborear a nossa tilápia aqui. Vamos. Mas então 2000 foi um ano ano difícil, bastante desafiador, como todos os anos seguintes também foram. Mas nessa época a gente tomou uma decisão radical em relação a fazer uma mudança dentro da empresa. Eu falei, galera, do jeito que nós estamos tocando o negócio, nós vamos cada dia afundar mais. E a gente contratou uma empresa. E a partir daí a profissionalização. A profissionalização surgiu a partir da necessidade da profissionalização. Nós éramos muito amadores nas decisões que tomamos. E vocês, tanto você quanto Paulinho, têm filhos? Os filhos estiveram no negócio? No ano 2000 não, eram muito jovens, né? Mas estiveram num período com a gente também, nos ajudaram bastante, se dedicaram bastante. Mas aí nós tivemos uma outra virada que foi, depois dessa fase difícil do ano 2000, a gente conseguiu resolver o nosso problema de caixa, pagar todos os nossos fornecedores, os impostos que tínhamos atrasado e tudo, e a gente começou a trabalhar um pouco mais organizado nessa empresa. Então, contratamos uma grande empresa de consultoria, contratamos também os advogados para nos auxiliar, e aí contratamos gerentes, começamos a profissionalizar com gerentes de diversas áreas, gerente financeiro, gerente de logística, gerente de operação, gerente comercial, a partir daí, do ano 2000. E, passado-se o tempo, em 2016, a gente teve uma outra virada também. Não chegamos ao problema que estava acontecendo no ano 2000, mas sentimos também a necessidade de criar uma governança corporativa e profissional na empresa. E aí que nós transformamos em SA, de capital fechado. Sim. Mas para a gente poder já auditar nossos balanços, todas essas coisas. Então, a nossa empresa hoje é SA, mas audita balanço, a gente anuncia o nosso balanço também. Tudo que uma grande empresa de varejo faz, nós fazemos também, apesar de não ter a obrigatoriedade de fazê-lo. Então, assim, é um livro aberto hoje a nossa empresa em relação e aquele aos bar resultados. De 36 metros, hoje está entre as maiores redes. Sim, hoje está entre os 25 maiores supermercados do país, o 5º maior de Minas Gerais, entendeu? E, assim, numa expectativa dos anos seguintes. E é um mercado bastante competitivo, bastante muito competitivo. Também, onde acontecem muitas aquisições, a gente... nos últimos anos se tornou ainda mais competitivo ainda, com a entrada de novos players dentro do varejo, nas regiões onde nós atuávamos. Então, a gente diz o seguinte, a concorrência, no primeiro momento, assusta, mas ela nos ensina bastante também. Então, a gente aprende muito. Então, Bahamas nunca perdeu venda com a concorrência. A concorrência veio, primeiramente, aqui em Juiz de Fora, há uns anos atrás, recebemos o Carrefour. As pessoas imaginam, Carrefour vem para cá, e o Bahamas aqui vai sofrer muito. Nós sofremos um pouquinho, na expectativa, na emoção. Mas depois falamos, quem é o Carrefour, por número de lojas que nós tínhamos, por conhecimento que a gente tinha do nosso negócio, do mercado.
Que uma coisa que o Bahamas faz é respeitar o mercado. Isso As diferenças de cada região. Sim. Minas Gerais é um país. O Brasil é dividido em vários países. Minas Gerais é um país. Imagina assim, o que vende mais uma cidade igual Juiz de Fora é diferente do que vende mais numa cidade igual Uberlândia. Como Uberlândia, então é diferente. E a gente tem que respeitar isso. Regionalismo é fundamental. As multinacionais não sabem fazer. Bem, então não são se deram engessados, né? São muito engessadas. E hoje em dia a gente tem mais concorrência que tinha no passado. Então recebemos novas redes de supermercados aqui, no Triângulo Mineiro também. Então a gente sente um pouquinho quando entra essa nova rede, mas a gente consegue retornar os nossos consumidores em função do trabalho que o Bahamas faz. O Bahamas é uma empresa assim, que eu acho que ela agrada muito os nossos consumidores. A pessoa tem uma fidelidade muito boa à marca. Então, a raiz, né? Então, o povo aqui, principalmente de fora, é muito barrista. Então, ela valoriza o que é da terra. Então, isso é muito importante para o nosso negócio. Claro que se alguém estiver oferecendo alguma vantagem a mais do que a gente... o cliente vai lá e compra, mas a fidelidade, ela volta. O cliente é fiel. Então, a gente tem sofrido Mas, além disso, o cliente é grato também, portanto que o Bahamas reinveste, além dos... Né, de tantos empregos gerados, né, diretos e indiretamente. Muitas ações sociais também, né? Ações sociais, ações esportivas, né? Terminamos agora a Copa Bahamas que retornou, né? Ficou uns 5, 6 anos fora, né? E voltou agora, né? E é um sucesso. O final de semana muitas edições, eu fui assistir, muitas edições que tiveram. E esse ano, para os anos anteriores, melhorou bastante. Ainda tem muito o que fazer. Sim. Acredito que o próximo ano seja um sucesso ainda maior na Copa Bahamas e outros eventos. A Corrida Bahamas também, Bahamas, que hoje roda todas Nós estamos patrocinando também o vôlei né? em Juiz de Fora, né? Somos um dos patrocinadores, infelizmente ainda não está indo muito bem, mas a gente está confiante ainda que vai conseguir se manter nessa divisão e ganhar os próximos jogos. Então, acho que é um pouco da gratidão da cidade também, com esse retorno que vocês proporcionam para toda a cidade aí. Sem dúvida. Futuro. Como é que estão os projetos aí? Como é que... Nós vivemos um período de bastante instabilidade, de incerteza política, econômica. E como é que é lidar com isso aí numa estrutura que se tornou grande e vocês têm que as decisões precisam ser rápidas, né, para acompanhar essas mudanças todas. Como é que está a perspectiva para os próximos anos? A gente sempre otimismo sempre. Otimismo é sempre, mas a preocupação também tem que vir o pé no chão. Né? A gente tem que tomar atitudes que realmente não possa se arrepender no futuro, somente a nível de investimento. Então, estamos passando por um período difícil, que o consumo não cresce, a concorrência aumenta, então se divide muito o bolo, né? O bolo é o mesmo, as fatias são mais divididas, e a gente está numa situação atual hoje com taxa de juros muito alta, e empreender hoje, buscar recursos, buscar caixa fora para poder falar, fica muito caro. Então, a gente precisa, um momento, de refletir um pouco sobre o investimento que estamos fazendo. Então, esse ano foi um ano que nós abrimos 3 lojas, no início do ano não abrimos outro, não estamos com nenhuma obra em andamento, mas a gente inicia já um processo para o ano que vem para retomada a nível de investimento e lojas, de expansão. Então, nós temos mais ou menos previsto aí, até agora, em termos de 6 lojas para o ano que vem. Então, assim, estamos muito otimistas que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. É um ano político também, onde o governo acaba injetando mais dinheiro na economia, fomentando a economia, né? E a gente acredita que o ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Além dessas mudanças todas no cenário econômico também, tem a mudança no perfil de consumo também. A gente vê, especialmente com a pandemia, tudo se acelerou muito, as mudanças de consumo. Uhum. O Barra Pet é uma das apostas aí que realmente vem acompanhando o perfil. Mais pet em casa, menos filhos. Menos filhos, realmente. Você veio de uma família de 11 filhos. De 11 filhos. Eu somos 6 irmãos. Hoje em dia é 1 filho, 2 no máximo. Eu tenho uma sobrinha que tem 5 filhos, o pessoal falou assim, nossa senhora, exagerada. Mas antigamente 10 filhos era normal, né? Então, mudança muito de hábito, né? De consumo e também de família, né? Eu li uma reportagem, não sei, da Veracidade, aí você vai poder me falar aí, que apareceram muitas bets também, né? As apostas aí, que estão endividando as pessoas, inclusive prejudicando no consumo. Nós temos 2 situações esse ano que nos preocupa bastante, que tem regido de maneira geral no mundo, não é só em Juiz de Fora, ou Minas ou Brasil,
que são as bets, os jogos, e também as pessoas passaram a consumir mais conscientemente, começaram a comer menos. Então tem o efeito Mondiaro, o efeito das pessoas que estão fazendo dieta. Nos Estados Unidos já tem um índice lá que eles estão medindo em relação ao consumo, que eu não acho errado. Eu acho que as pessoas têm que cuidar primeiramente da saúde, mas estão prejudicando assim o varejo. A pessoa consumindo menos, comendo menos do que comia no passado. E consumindo também mais saudável. Mais saudabilidade. Aí a gente tem que ter essa preocupação de oferecer esses itens, esses produtos mais saudáveis dentro do nosso varejo, do nosso negócio. Eu gosto muito de vinho e estamos tomando o italiano aqui, delicioso. E eu tenho acompanhado muito sobre as grandes vinícolas da Europa, na França, Itália, começaram somente agora a despertar para esse mercado do zero álcool também, né? Sim. Cerveja já tem expansão. Vendendo muito. Acho que vai nessa tendência aí da saudabilidade, das pessoas buscando um consumo menor de álcool. Sim. Isso também interfere na ponta para vocês ali. Mas eu acho assim, se a pessoa continuar consumindo a bebida, mesmo que seja sem álcool, não vai atrapalhar tanto. Então o mercado brasileiro hoje de cerveja, o nosso mercado, principalmente cerveja, como é que vem? Vem retraindo, vem aumentando? Retraindo um pouco. As cervejas especiais crescem mais. Nas cervejas de baixo valor, low price, ela cai a venda. Então as pessoas começaram a consumir menos, mas com mais qualidade. Com mais qualidade. Acontece também com os vinhos. Né? Os vinhos a gente vem numa crescente grande aí de venda. Sim. Inclusive os sem álcool. Né? Empresas, vinícolas brasileiras também estão investindo muito nisso. A Aurora lançou agora recentemente, né? O espumante sem álcool, vinho sem álcool, bom, que você toma e não sente diferença. Vai sentir daqui a pouco. Está esperando ficar mais alegre e não fica. Não fica. Mas é divertido. Eu acho que as pessoas que evitam álcool, eu acho que não estão errado. Álcool em excesso faz mal. As pessoas que bebem, elas têm que ser comedidas em relação à bebida. Eu acho que as pessoas que não têm muito controle, elas têm que deixar de beber mesmo. Então eu não sou contra isso. Eu sou a favor das pessoas serem mais conscientes na bebida. Principalmente os jovens de hoje, são mais esportistas. Sim. Eles evitam beber bebida alcoólica. Eu tenho 2 netos, um de 20 anos de 10 nunca consumiu, mas o de 20 já experimentou e não bebe. Eu falo, não vou beber, eu quero ser esportista, que é isso aqui. Então, as pessoas buscam mais saudabilidade. E o álcool em excesso a gente sabe que faz mal. Então tem que ter o controle. Prejudicial. E caminhando aí para 2026, passando agora finalzinho de 2025, você já falou das perspectivas de Bahamas. E como você vê a nossa cidade? A gente veio falando aqui um pouco de Juiz de Fora, comparando um pouco com o Triângulo Mineiro, o desenvolvimento, e a gente vê que Juiz de Fora, que já foi a Manchester Mineira e muito desenvolvida, a gente vê a Zona da Mata, de um modo geral, empobrecendo muito. Eu conversei uma vez com um dos entrevistados aqui, o Wilson Cid, um jornalista respeitadíssimo, que eu admiro muito, e ele comentou que o segredo, talvez, da retomada de Juiz de Fora, talvez fosse uma aliança maior entre o poder público e o privado. Você sente que isso acontece? É difícil? Eu vejo que outras cidades estão mais evoluídas do que a nossa em essa relação, né? No privado com o público. Mas Juiz de Fora tem melhorado. Eu acho que nós estamos passando agora por uma gestão, né, nova, que muita gente falava assim, poxa, é o partido que poderia prejudicar, muito pelo contrário, eu acho que a prefeitura está fazendo uma gestão, eu sou amigo de todos que passaram aí, mas essa é uma gestão mais voltada, está mostrando mais serviço, talvez até mesmo por um apoio político do governo federal, mas está conseguindo. E nós temos um vice-prefeito também bastante ativo, que também tem trago algumas soluções boas para Juiz de Fora. Mas Juiz de Fora tem algumas dificuldades. O que evoluiu nas outras regiões? Talvez em função da logística, a gente vê o sul de Minas crescendo muito, e a região do Triângulo também pelo agronegócio, e a indústria indo atrás disso, pelo relevo que ajuda muito, né, na construção de novos terrenos, de novas indústrias. Então Juiz de Fora perde um pouquinho para isso. Mas eu acho que vale a pena, eu acho que todos os empresários de Juiz de Fora são unidos em relação a isso. É uma cidade e a política também. Empreendedora, né? O que eu entendo que faz falta aqui em Juiz de Fora, como outras regiões também, é essa união dos políticos a favor da cidade. Então, a eleição, um bate num, o outro bate no outro, quero ganhar a eleição. Mas depois de ganhar a eleição,
Eu acho que tem que unir, né, a entidade privada com os políticos, mas os políticos de todos os partidos. Sim, todos em prol de um objetivo maior. Em prol do objetivo. Isso, infelizmente, não acontece muito, mas deveria estar assim, relacionado. Chamar, eu ganhei a eleição, vamos convidar todos os meus adversários políticos, entre aspas, para poder trabalhar em função da cidade. Vamos todo mundo fazer um trabalho para a cidade. Mas eu acho que falta também, por parte dos empresários, uma cobrança. Então, a gente reclama muito. O empresário tem muito coisa de reclamar do governo, reclamar uma situação da prefeitura, disso, daquilo. Se você está fazendo a sua parte, essa é a pergunta que fica. Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Que a gente tem essa abertura, né? Eu acho que qualquer cidade que eu tenho nós, se eu quiser falar com o prefeito, eu vou falar. Será que eu estou fazendo meu papel e cobrando isso deles? E a gente tem ou muito contribuindo isso de também votar, com algumas ideias, né? Isso, uma cultura do brasileiro. Você vota, depois esquece quem você votou. Você nem lembra quem votou para o vereador. Não tem acompanhamento. Então, é isso que eu acho que faz falta também. Não só o empresário, como a população como um todo. Cobrar. Cobrar daquele que você elegeu, que está te representando. Eles são nossos colaboradores, ou seja, nós somos o patrão deles. Quem paga o salário do político são os empresários, são a população de maneira geral. Então, a gente tem o direito e o dever, principalmente, de cobrar dos políticos, né, que façam uma boa gestão, que façam uma boa gestão do nosso dinheiro, que a gente que paga a conta. Sim, sem dúvida. Você é um cara que certamente temente a Deus e um abençoado por Ele, mas você já imaginava lá, o cara começando a empreender, que você chegaria nesse nível, nesse patamar? Não, eu confesso a vocês sim, que eu sempre pensei um pouquinho lá à frente, né? Quando eu comecei, eu queria ter um carro. Apesar de eu vendi meu carro para montar o meu negócio, eu já tinha um carro. Com 18 anos de idade, eu tive meu primeiro carro. E assim, meu pai financeiramente nunca pôde me ajudar, mas ajudou na educação. E eu sempre falei assim, pô, eu tenho um sonho de ter um carro. Eu comprei um carro com 18 anos. Cheguei lá, não tinha carteira nem nada, minha mãe me chamou a atenção. Falei, como é que você não tem carteira, não tem nada? Mas eu que fiz questão de ter o carro. Fiquei pouco tempo com o carro, um carro velho, mas eu tive esse sonho. E esses sonhos foram aumentando na medida que eu fosse conquistando. Mas eu, particularmente, nunca tive o meu negócio pensando no dinheiro. Sim. O dinheiro sempre foi consequência do meu negócio, daquilo que eu realizei. Então, assim, nunca foi um sonhador. Eu falei, eu queria ser milionário, eu quero ser milionário. Eu não sou milionário, mas eu queria ter muito dinheiro. O prazer de empreender. Então, as conquistas vêm depois daquilo do trabalho. Então, o trabalho vem sempre à frente de tudo. Então, eu sempre fui um cara muito trabalhador. Às vezes, a família até reclama de eu dedicar demais ao trabalho. Minha esposa me ouve e fala, poxa, sábado eu tenho que ir no escritório, eu tenho que passar em loja. Ela acha que eu não deveria fazer isso, mas eu faço com prazer. E eu trabalho com prazer. Então, acho que assim, você fazer o que você gosta, eu acho que é fundamental para o que o empresário dê certo no seu negócio. E foco. Tá? Uma coisa importante também é foco. Eu vejo muitos empresários... Esse é um podcast para empreendedores, os desafios, então fica a dica aí, né? Não, muitos empresários gostam e investem em muitos negócios e dá certo. Mas a maioria não dá certo. As pessoas se largar do seu próprio negócio, deixar o foco, e o varejo depende muito de foco, depende muito de atenção, porque é muito dinâmico, muda toda hora, entendeu? Você tem que olhar o que o concorrente está fazendo, as oportunidades que o fornecedor te oferece, os problemas do dia a dia que você tem com o colaborador, de impostos, né, de nova mudança que está havendo aí, reforma fiscal, então é muita coisa. Então, se você não focar nisso, você não consegue. E um deslize ali... Um deslize, vai mexer com fazenda, vai mexer com indústria, vai mexer com outro tipo de negócio, com posto de gasolina, farmácia. Eu nunca fui disso, eu falei, não, eu vou focar meu negócio porque é o que eu sei fazer mais ou menos. Eu não aprendi ainda. Então, quando a pessoa quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, ele não acaba dando conta de negócio. É claro que hoje pode contratar bastante profissionais e ter vários negócios, tem muito empresário que faz isso. Mas eu não tenho essa competência. Então, eu cheguei, minha competência é varejo. Então, eu vou focar nisso. Perfeito. A gente estava falando quanto Deus, né, vem abençoando e abençoa aqueles que realmente fazem a sua parte e abençoa outras pessoas. Mas desde pequenininho você falou, não, então eu tenho que começar pagando meus pecados já com Deus. Aí você resolveu torcer para o Fluminense? Futebol nunca foi minha praia, sabe? Nem como jogador. Eu brincava quanto tempo, o pessoal brincava lá.
a gente já dono de supermercado, tinha lá uma equipe de futebol, e eu só jogava no time porque eu era dono dos uniformes e da bola, e levava o pessoal no campo com a minha Kombi. Assim, o Valério Ribeiro. Valério Ribeiro, pessoa maravilhosa também. Dono da bola e dono do campo. Isso, aí ele está sempre escalado. Tem vaga. Brincadeira, ele é craque de bola. Não, mas eu nunca fui bom de bola, né? Ele pode ser craque, eu nunca fui. Mas eu sempre gostei do esporte. E assim, fui tricolor, nem sei por que eu torci pro Fluminense, que lá em casa meu pai torcia pro Flamengo, e os meus irmãos torciam um pelo Botafogo, outro pelo Vasco. Mas eu fui tricolor. Foi uma época talvez boa lá, de Assis, não sei quem. Engraçado, naquela época boa também, foi. Meu pai, que eu perdi muito cedo, ele é flamenguista, eu também flamenguista, mas com um irmão tricolor e um irmão botafoguense. Sempre tem alguém também. que foge um pouquinho da regra. Mas acaba que eu... Mas eu não ligo muito futebol, não. Então você sabe aí, se a gente está no mesmo grupo aí, sabe como é que são as pessoas. Mas acaba que o tricolor ainda sofre menos que os botafoguenses, né? E os vascaínos, então? Falar em botafoguense, tem um botafoguense ilustre, que foi meu primeiro convidado aqui no podcast, que é o César Romero. Grande César Romero. Vocês acabaram de receber aí uma comenda, né? Sim, vamos receber amanhã lá em Brasília. O Ministério Público Militar. Então, a gente está muito feliz. Vamos estar eu e o César lá amanhã para receber essa comenda. Bacana. Um grande amigo nosso, que a gente hoje é procurador da Justiça Militar, que é o Antônio Duarte, que passou muito tempo. A família dele, inclusive a esposa dele é de Barbacena também. Então ele nos agraciou com essa comenda e nós vamos lá amanhã receber em Brasília. Bacana, parabéns. Assim, dois grandes nomes aí que a cidade se orgulha aí de ter. Vamos dar uma pausa aqui para terminar o nosso almoço aqui. Daqui a pouco a gente volta com um cafezinho e na volta eu queria que você me dissesse quem você gostaria de trazer para sua mesa. Eu trago pessoas que eu admiro de fato, como você, e pessoas que me inspiram. Então vai pensando aí, já a gente volta. Quem você traria para sua mesa aí? Finalizando aí mais um Não Almoce Sozinho, a presença ilustre aí do Giovino. Já começo agradecendo aí pela sua presença, muito bom te receber. E a gente costuma brindamos com vinho, vamos brindar com um cafezinho aqui sem problema nenhum. E Giovino, queria para finalizar, como eu te disse, eu trago para minha mesa pessoas realmente que me inspiram e eu queria saber quem você traria aí para sua mesa. Bom, a primeira pessoa que veio na minha cabeça é meu pai, né? Eu sinto muito orgulho dele, né? Foi há uns anos atrás, mas morreu com 94 anos e ensinou muito a educação. Não me deu dinheiro, mas me deu educação. Então eu sou muito grato a ele e a minha mãe. Então se os dois convidavam, eu não poderia esquecer também de dois irmãos que já foram, que é a minha irmã Gracinha e o Chiquinho, muito conhecido em Juiz de Fora. Também faz muita falta. Teve por muito tempo no Bahamas, trabalhando na área de marketing. Então eles fazem muita falta no meu dia a dia. Sim, seria um almoço em família. Sem dúvida, aí. Faz falta. Muito bom. E certamente estão todos te acompanhando e felizes aí com toda a sua trajetória inspiradora também. Eu vou finalizar, acabei tirando ali a sua caixinha aí que tá vazia, né? Do Clube do Whisky. Tá vazia. Essa caixa que é um espetáculo aí. Linda. Desenvolvida aí pelo PC e pelo Valtinho Baldi também. A minha esposa esteve comigo aqui na terça-feira, né? Na terça-feira, na semana passada, jantando. E ela ficou encantada com o material. Falou, poxa, não vai levar para casa? Eu falei, não, isso aqui não pode levar para casa, tem que ficar aqui. Eu tenho que trazer meu uísque para cá. Então, como forma de agradecimento, eu vou fazer o seguinte. A minha está aqui abastecida. Deixa eu ver minha senha aqui para... E a senha nem tem. Acho que é 000, né? Por enquanto. Para a gente abrir, vou fazer essa passagem para sua caixa. Que isso? Aqui, ó. Não precisava disso. Não, mas só faço questão de depois de presentear. Mas não vou presentear com uísque, não. Vou te presentear com a cachaça das garças. Tá? Vou deixar por aqui com o Valdeci. O Valdeci depois pega aqui e deixa para ele, tá? Essa aqui eu não então, sei. Então vou trocar com você com a cachaça maravilhosa aqui, também. Tá maravilhosa. Tá bom? Obrigado demais aí por estar aqui. E eu vou terminar agradecendo essa visita e agradecendo a Deus e falando um pouquinho de Deus. Falando hoje de Mateus, está em Mateus, um versículo que Deus nos chama. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados
e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A gente precisa aprender a descansar em Deus. A vida é desafiadora, a vida empreendedora é muito desafiadora, mas quando a gente está com Ele e aprende a descansar nele, Ele está pronto para... E Deus está vendo tudo que a gente faz aqui, né? Na Terra, né? Então, acho que assim, tudo que a gente consegue e conquista é porque é reconhecimento daquilo que a gente está fazendo certo. Então, acho que é muito importante a gente pensar, não ficar só pedindo coisas a Deus, né? Talvez agradecendo e plantar. Né? Plantação e colheita. Então, fazer bem feito, né? De acordo com bem honesto, com honestidade, com caráter. Eu acho que Deus está vendo lá em cima e está nos protegendo e fazendo com que a gente vença na vida. Sem dúvida. E Ele faz não tudo que a gente quer, mas tudo que a gente precisa. Isso. Menos a nossa parte. Vamos valorizar isso, né? Isso aí. Obrigado demais. Nada, um abraço. Um recadinho para os empreendedores aí. Assim, aquilo que eu falei, né, durante a nossa entrevista aqui, nosso podcast, acho que é muito importante a gente pensar no negócio, não pensar só no dinheiro, pensar no negócio, focar no negócio. E a recompensa vem, seja por meio financeiro, seja por reconhecimento divino, a gente tem que trabalhar pensando em fazer bem feito, sem prejudicar as pessoas, agindo honestamente, ganhando dinheiro honestamente. Acho que isso é importante. A colheita é certa. A colheita é certa. Finalizando mais um Não Almoce Sozinho, se você gostou do nosso bate-papo, manda para os amigos, familiares, para os vizinhos. Segue a gente nas redes sociais, no canal do YouTube Mauro Cavaco Oficial. Se você não gostou, manda para o inimigo, para ele sofrer um pouquinho aqui, mas a gente se vê por aí. Até o próximo Não Almoce Sozinho. Beijo no coração. Abraço a todos.